No geral do ano, há quem morra por muito ter comido durante a vida toda. Razão porque se repetem os acidentes apopléticos. Primeiro, segundo, terceiro. E às vezes um basta para levar à cova. E se o acidentado provisoriamente escapou, fica leso de um lado, de boca à banda, sem voz, se o lado foi esse. E também sem remédios que lhe acudam, tirando as sangrias que se receitam às meias dúzias. Mas não falta por isso, mesmo falecendo mais facilmente, quem morra por ter comido pouco durante toda a vida, ou que dela resistiu a um triste passadio de sardinha e arroz, mais a alface que deu a alcunha aos moradores, e carne quando faz anos Sua Majestade. Quer Deus que o rio seja pródigo de peixe, louvemo-los aos três por isso, e que a alface, mais as outras hortaliças, venham nas borricadas do termo, ceirões repletos, a toque de saloios e saloias, que neste trabalho não se distinguem, e que o arroz não falta além do tolerável. Mas esta cidade, mais que todas, é uma boca que mastiga de sobejo para um lado e de escasso para o outro, não havendo, portanto, mediano, termo entre a papada pletórica e o pescoço engelhado, entre o nariz rubicundo e o outro éctico, e entre a nádega dançarina e a escorrida, e entre a pança repleta e a barriga agarrada às costas. Porém, a quaresma, como o sol quando nasce, é para todos. Correu o antrudo essas ruas. Quem pôde empanturrou-se de galinha e de carneiro, de sonhos e de filhós. Deu umbigadas pelas esquinas quem não perde vaz autorizada. Puseram-se rabos sorreados em lombos fugidiços. Esguichou-se água à cara com seringas de clisteres. Sovaram-se incautos com réstias de cebolas. Bebeu-se vinho até ao arroto e ao vômito. Partiram-se panelas, tocaram-se gaitas, e se mais gente não se espojou, por travessas, praças e becos, de barriga para o ar, é porque a cidade é imunda, alcatifada de excrementos, de lixo, de cães lazarentos e gatos vadios, e lama mesmo quando não chove. Agora é tempo de pagar os cometidos excessos, mortificar a alma, para que o corpo finja arrepender-se, ele rebelde, ele insurreto, este corpo parco e porco da pocilga que é Lisboa. Vai sair a procissão de penitência. Castigamos a carne pelo jejum, maceremo-la agora pelo açoite. Comendo pouco, purificam-se os humores, sofrendo alguma coisa, escovam-se as costuras da alma. Os penitentes, homens todos, vão à cabeça da procissão, logo atrás dos frades que transportam os pendões com as representações da Virgem e do crucificado. Seguinte a eles, aparece o bispo debaixo do pálio rico, e depois as imagens dos andores, o regimento interminável de padres, confrarias e irmandades, todos a pensarem na salvação da alma, alguns convencidos de que a não perderam, outros duvidosos enquanto se não acharem no lugar das sentenças. Porventura, um deles pensando secretamente que o mundo está louco desde que nasceu. Passa a procissão entre filas de povo, e quando passa, rojam-se pelo chão homens e mulheres. Arranham a cara uns, arrepelam-se outros, dão-se bufetões todos, e o bispo vai fazendo sinaizinhos da cruz para este lado e para aquele, enquanto um acólito balouça o incensório. Lisboa cheira mal, cheira a podridão. O incenso dá um sentido à fetidez. O mal é dos corpos, que a alma, essa, é perfumada. Nas janelas só há mulheres, é esse o costume. Os penitentes vão de grilhões enrolados às pernas.
ou suportam sobre os ombros grossas barras de ferro, passando por cima delas os braços como crucificados, ou desferem para as costas chicotadas com as disciplinas feitas de cordões em cujas pontas estão presas bolas de cera dura, armadas de cacos de vidro, e estes que assim se flagelam é que são o melhor da festa, porque exibem verdadeiro sangue que lhes corre da lombeira. E clamam estrepitosamente, tanto pelos motivos que a dor lhes dá como de óbvio prazer, que não compreenderíamos se não soubéssemos que alguns têm os seus amores à janela e vão na procissão menos por causa da salvação da alma do que por passados ou prometidos gostos do corpo. Presas no alto gorro ou na própria disciplina, levam fitinhas de cores, cada um a sua, e se a mulher eleita que à janela anseia de angústia, de piedade pelo amador sofredor, se não também de gozo a que só muito mais tarde aprenderemos a chamar sádico, não souber, pela fisionomia ou pelo vulto reconhecer o amante na confusão dos penitentes, dos pendões, do povinho derramado em pavores e súplicas, do vozear das ladainhas, do bambear desacertado dos pálios, dos cabeceamentos bruscos das imagens. Adivinhará ao menos pela fitinha cor-de-rosa, ou verde, ou amarela, lilás, se não vermelha, ou cor do céu. É aquele o seu homem e servidor, que lhe está dedicando a vergastada violenta e que, não podendo falar, berra como o toiro em cio. Mas se às mais mulheres da rua e a ela própria pareceu que faltou vigor ao braço do penitente, ou que a vergastada foi em jeito de não abrir lenho na pele e rasgões que cá de cima se vejam, então levantam-se do coro feminil grande assoada e possessas, frenéticas as mulheres, reclamam força no braço. Querem ouvir o estralejar dos rabos do chicote, que o sangue corra como correu o do divino Salvador, enquanto latejam por baixo das redondas saias e apertam e abrem as coxas segundo o ritmo da excitação e do seu adiantamento. Está o penitente diante da janela da amada, embaixo na rua, e ela olha o dominante, talvez acompanhada de mãe ou prima, ou aia, ou tolerante avó, ou tia azedíssima, mas todas sabendo muito bem o que se passa, por experiência fresca ou recordação remota, que Deus não tem nada que ver com isto, é tudo coisa de fornicação. E provavelmente o espasmo de cima veio em tempo de responder ao espasmo de baixo. O homem, de joelhos no chão, desferindo golpes furiosos, já frenéticos, enquanto geme de dor. A mulher, arregalando os olhos para que o macho derrubado, abrindo a boca para lhe beber o sangue e o resto, para a procissão, o tempo bastante, para se concluir o ato. O bispo abençoou e santificou. A mulher sente aquele delicioso relaxamento dos membros. O homem passou adiante. Vai pensando, aliviadamente, que daqui para a frente não precisará vergastar-se com tanta força. Outros o façam para gáudio de outras. Assim, maltratadas as carnes, alimentadas de magro, parece que se haveriam de recolher as insatisfações até à libertação pascal, e que as solicitações da natureza poderiam esperar que se limpassem as sombras do rosto da Santa Madre Igreja. Agora que se aproximam paixão e morte, mas talvez que a riqueza fosfórica do peixe atice o sangue. Talvez que o costume de deixar que as mulheres corram às igrejas sozinhas na quaresma, contra o uso do resto do ano, que é tê-las em casa presas, salvo se são populares com porta para a rua, ou nesta vivendo, tão presas aquelas que se diz saírem, se são de nobre extração, para ir à igreja somente,
e apenas 3 vezes na vida: a ser batizada, a ser casada, a ser sepultada. Para o resto, lá está a capela da casa. Talvez que o dito costume mostre, afinal, quanto é insuportável a quaresma, que todo o tempo quaresmal é tempo de morte antecipada. Aviso que devemos aproveitar, e então, cuidando os homens ou fingindo cuidar, que as mulheres não fazem mais que as devoções a que disseram ir. É a mulher livre uma vez no ano, e se não vai sozinha por não o consentir a decência pública, quem a acompanha leva iguais desejos e igual necessidade de satisfazê-los. Por isso a mulher, entre 2 igrejas, foi a encontrar-se com um homem, qual seja, e a criada, que aguarda, troca uma cumplicidade por outra, e ambas, quando se reencontram diante do próximo altar, sabem que a quaresma não existe e o mundo está felizmente louco desde que nasceu. Pelas ruas de Lisboa, cheias de mulheres que vestem por igual, com os seus biocos, a saia de cima pela cabeça, uma nesga apenas a abrir para o sinal de olhos ou de beiços, código geral aprendido na clandestinidade dos sentimentos e das volúpias proibidas. Por estas ruas, com uma igreja a cada esquina, um convento por quarteirão, corre um vento de primavera que dá volta à cabeça e, não correndo o vento, fazem os suspiros, às vezes dele, os que desabafam nos confessionários ou em lugares escusos, propícios a outras confissões, as da carne adúltera, oscilando na beirada do prazer e do inferno. Ambos gostosos nestes dias de mortificação, de altares despidos, de lutos rituais, de pecado omnipresente. Entretanto, se é dia, estarão dormindo a sesta os maridos ingênuos, ou que fingem sê-lo, e se noite é, quando soturnamente as ruas e as praças se enchem de multidões que cheiram a cebola e a alfazema, e o murmúrio das orações sai pelas portas escancaradas das igrejas. Se é noite, mais descansados se sentem, porque assim a demora não será tanta. Já se ouviu bater a porta, soaram os passos na escada, vêm falando familiarmente a ama e a criada. Pudera não, ou a escrava preta, se levou. E pelas frinchas dançam as luzes da palmatória ou do candil. Finge o marido que acorda, finge a mulher que o acordou. E se ele pergunta, então, já sabemos o que ela responderá, que vem morta de canseira, moidinha dos pés, arrastadinha dos joelhos, mas consolada a alma. E diz o misterioso número: 7 igrejas visitei. Tão apaixonadamente o disse, que ou foi a devoção muita, ou muita a falta dela. De tais desafogamentos se vêem privadas as rainhas, principalmente se já estão grávidas, e do seu legítimo senhor, que por 9 meses não voltará a aproximar-se delas. Regra, aliás, comum ao popular, mas que vai sofrendo as suas infrações. Dona Maria Ana, como razões acrescentadas de recato, tem a mais a maníaca devoção com que foi educada na Áustria e a cumplicidade que deu ao artifício franciscano, assim mostrando ou dando a entender que a criança que em seu ventre se está formando é tão filha do rei de Portugal como do próprio Deus, a troco de um convento. Dona Mariana deitou-se muito cedo, rezou antes de ir para a cama, em murmurado coro com as damas que a servem, e depois, coberta já pelo seu cobertor de penas, torna a rezar. Reza infinitamente. Começam as damas a cabecear, mas resistem como sábias, senão como virgens, e enfim se retiram. Fica apenas a luz do lampadeiro vigiando, e a dama que ali passará a noite, num leito baixo. Não tarda que adormeça, sonhe se quiser.
Que importância hão de ter os sonhos que por trás das suas pálpebras se estão sonhando? A nós, o que nos interessa é o trêmulo pensamento que ainda se agita em Dona Maria Ana, à beira do sono, que na quinta-feira santa há de ir à igreja da Madre de Deus, onde está um santo sudário que as freiras desdobrarão diante dela antes de o exporem aos fiéis, e nele serão claramente vistas as marcas do corpo de Cristo. E este é o único e verdadeiro santo sudário que existe na cristandade. Minhas senhoras e meus senhores, como todos os outros são igualmente verdadeiros e únicos, ou não seriam à mesma hora mostrados em tão diferentes lugares do mundo. Mas porque está em Portugal, é o mais vero de todos e único mesmo. Quando ainda consciente, Dona Mariana se vê a si própria inclinando-se para o pano santíssimo. Não se chega a saber se o ia beijar devotamente, porque de repente adormece e acha-se dentro do coche, recolhendo-se ao passo, noite já escura, com a sua guarda de archeiros, e subitamente um homem a cavalo, que vem da caça com 4 criados em mulas e animais de pelo e pena pendurados dos arções, dentro de redes, rompe o homem em direção ao coche, de espingarda na mão, o cavalo raspando lume nas pedras e deitando fumo pelas ventas. E quando, como um raio, rompe a guarda da rainha e chega à estribeira, dificilmente sofreando a montada, dá-lhe na cara a luz das tochas. É o infante Dom Francisco, de que lugares do sono veio ele e por que virá tantas vezes. Espantou-se-lhe o cavalo. Não podia ter sido outra coisa, com o tropear do coche e dos archeiros sobre as pedras da calçada. Mas, comparando com o sonho e sonho, observa a rainha que de cada vez chega o infante mais perto. Que quererá ele? E ela, que quererá? É a quaresma, sonho de uns e vigília de outros. Passou a Páscoa, que acordou com toda a gente, mas reconduziu as mulheres à sombra dos quartos e ao carrego das saias. Em casa, há mais uns tantos maridos cucos, mas bastante ferozes para o caso de outras quedas fora da estação. E porque, andando, acabamos por falar de aves. É a altura de ouvirmos os canários, que dentro das igrejas, em gaiolas enfeitadas de fitas e de flores, cantam loucos de amor, enquanto no púlpito o frade prega o seu sermão e fala de coisas que presume de mais sagradas. É quinta-feira de Ascensão. Sobe para as abóbadas o canto dos pássaros. Subirão ou não as preces ao céu. Se eles as não ajudam, não haverá esperança. Talvez se nos calássemos todos.